Bom dia, pessoal. Nós somos o FitUX, composto pelo Alessandro, Amanda, eu, Elio, Enai, Camila e Stefan. E nosso projeto era a predição de idade em imagens de rosto. Então, nossa agenda vai ser a introdução ao projeto, a exploração dos dados, os modelos testados, as dificuldades encontradas e os trabalhos futuros. A identificação de indivíduos por meio de características faciais pode se tornar uma ferramenta importante em diversas situações, principalmente para a validação da maioridade de um indivíduo, sem a necessidade da apresentação de um documento governamental de identidade. Modelos baseados em Deep Learning, especialmente Convolutional Neural Networks, têm alcançado resultados notáveis em diversas aplicações de imagem, com destaque para a identificação de sentimentos, sexo e idade por meio das características faciais. Essa tecnologia já é amplamente utilizada em diversos dispositivos móveis, caixas eletrônicos, sistemas de segurança, entre outros. Porém, no processo de reconhecimento facial, é comum que esses modelos apresentem vieses relacionados a atributos sensíveis, como cor, gênero e idade. O objetivo, portanto, do projeto é estimar a idade de uma pessoa a partir de uma imagem de rosto. Para cada imagem fornecida, o modelo deve analisar as características faciais presentes e tentar prever a idade mais provável daquela pessoa retratada. É um problema tanto de regressão quanto de classificação. Porém, o que queremos é minimizar a distância entre a idade real e a idade prevista. E, para tanto, vamos utilizar como métrica de avaliação do projeto o erro absoluto médio. Então, vamos dar uma examinada no banco de dados. Então, nossa base de imagens vem da base de dados Kaggle. Nós temos praticamente 10.000 amostras separadas já em treino e teste. As imagens são 200 por 200 pixels com 3 canais de cores de 8 bits. Então, a gente tem alguns exemplos aqui. E aqui vemos as estatísticas da base de dados. Nós dividimos a base de treino entre treino e validação, com a validação em torno de 10% da base de treino. Nós vemos que as distribuições são bem parecidas, porém algumas características são diferentes. Por exemplo, a base de teste tem um valor máximo de 110, enquanto a de validação de 96 e a de treino 101. Então, existem algumas diferenças que vão testar a generalidade dos modelos. Nós também exploramos a qualidade do banco de dados. Utilizando o OpenCV, tentamos detectar duas características de rosto: olhos e nariz, olhos e boca, nariz e boca. E a lista retornada que falhava esses critérios, nós avaliamos cada imagem e também incluímos algumas imagens que a qualidade era muito ruim nessa lista. E essa lista foi, então, as imagens que removemos do banco de dados. Além disso, exploramos Data Augmentation and Feature Augmentation. Para Data Augmentation, nós usamos processamento de imagens para detecção de contornos, Local Binary Partners e Flipping. Para Feature Augmentation, a gente usou a biblioteca Deepface para extrair gênero e raça. Nós vemos que esse exemplo aqui é um exemplo difícil, porque também poderia ser válido uma mulher caucasiana ao invés de um homem asiático. Então, nós entramos agora na parte dos modelos. Nós dividimos o trabalho em duas partes. Uma primeira parte sem as Augmented Features e a outra parte com as Augmented Features. Como já dito anteriormente, a gente dividiu a base de treino e validação, 90% 10%, com a semente fixa para poder ter uma consistência nessa divisão. As predições foram sempre arredondadas e, em caso de números negativos, eles se tornaram zeros. Nós utilizamos também Adaptive Learning Rates, que começavam com 10 a menos 4,
A cada 5 épocas sem redução no MAI, nós dividimos esse valor por 20. E aí, após 12 épocas sem reduções no MAI, a gente parava o treinamento. Os bets foram de 16 ou 8 para os modelos mais pesados e utilizamos 50 épocas. Nós exploramos tanto regressão quanto classificação. Os modelos que já tinham pesos e foram usados na regressão, a gente usou essa arquitetura aqui, onde esse layer é trocado pelo modelo já treinado. E para classificação, a gente tem essa arquitetura e esse layer em destaque é o que a gente trocaria para o modelo já treinado. Nós trazemos agora uma tabela interessante baseada nas arquiteturas de regressão. Então, esses são os modelos base já treinados. Esse total é o total de parâmetros da arquitetura e esse é o total de parâmetros que foi possível treinar depois que fizemos o fine tuning. Então a gente vê que alguns modelos o nosso fine tuning foi um pouco mais conservador, enquanto outros a gente foi um pouco mais agressivo. Bom, a gente traz então agora os resultados da validação. Além das arquiteturas com modelos já treinados, a gente tinha um baseline e uma regressão linear para parâmetros de comparação. A gente não fez classificação nos modelos sem fine tuning porque nós já vimos que a classificação no fine tuning era pior e a regressão nos modelos sem fine tuning já foi pior. Então, não vimos que acrescentaria nenhum valor fazer classificação nos modelos sem fine tuning. O que a gente gostaria de destacar como resultados é, obviamente, o Convinext Large, que tem o melhor resultado na validação, mas também o MobileNet, porque o MobileNet é extremamente pequeno comparado a todos esses modelos. Então, mostra um modelo muito bom para aplicações de fato móveis. Então, agora vemos os resultados do Convinext Large na base de teste. A gente pode ver que o MAI é um pouquinho maior do que na validação, em torno de 8%. Outra comparação interessante é quando agrupamos o banco de dados em grupos de 10 anos. A gente pode ver que tanto na validação quanto no teste, o grupo de 0 a 9 anos tem 30% aproximadamente da representação do banco de dados e o menor MAI. Enquanto a gente tem alguns grupos que são pouco representados, mas com MAI bem mais significativo. Também calculamos a acurácia e a matriz de confusão, e o interessante aqui é vermos que os modelos têm uma região de predição. Por fim, nós olhamos a interpretabilidade do Convinext Large aplicada à base de dados de teste utilizando o GradCam. Então, o que observamos aqui é que algumas fotos tinham uma qualidade ruim, outras tinham o label errado, mas em que, em geral, o que o modelo está tentando fazer são identificar regiões na face, como a testa, a bochecha, o queixo, a parte superior dos olhos, que permitem identificar a idade, o que faz parte do processo humano em geral para tentar observar a idade de uma pessoa. Então agora vamos para o que fizemos com Augmented Features. Com o Deepface nós dividimos o banco de dados entre homens, mulheres e entre as raças. Porém, nós percebemos que as outras raças diferentes de branco e asiático não tinham uma representação muito significativa para fazer treinamento. Portanto, agrupamos ela em um conjunto maior. E daí, para cada um desses grupos, nós treinamos um Convinext Large. E aqui a gente vê os resultados desse treinamento.
O que chama a atenção, claro, é o grupo de asiáticos que teve um MAI próximo de 2,5. Baseando-se nos modelos com 3 melhores MAI, nós criamos a seguinte arquitetura de predição. Dado uma foto, nós utilizaríamos o DeepFace para classificá-la, e aí, dependendo da classificação, usaríamos na seguinte ordem os modelos. Se a foto fosse asiática, modelo asiático; se a foto fosse de mulher, modelo mulher; ou, caso contrário, o modelo regular. E os resultados dessa arquitetura de predição na base de validação foi significativamente melhor comparado aos outros resultados, porém, quando aplicamos o modelo na base de teste, a gente obteve um resultado pior do que a gente já tinha obtido. Então, agora vamos encerrar a apresentação. Então, a gente começa a conclusão com as dificuldades encontradas. Data Augmentation e balanceamento de dados não trouxeram melhorias, e a gente acredita que a razão seja a mesma, porque as distribuições, tanto de teste, validação e treinamento, são muito parecidas, e aí qualquer desbalanço, na verdade, prejudica a predição ao invés de melhorar. Utilizar múltiplos modelos e fazer voto de maioria e remoção dos extremos também não trouxe muito benefício, e tivemos dificuldades com reprodução dos resultados, apesar de sempre tentar forçar a semente dos geradores de números aleatórios. Então, algumas coisas que faríamos como trabalhos futuros nesse projeto. Uma é utilizar as Augmented Features como parte do treinamento. Outra seria investigar melhor como fazer o balanceamento e o Data Augmentation para melhorar o treinamento. Investigar melhor a combinação dos classificadores e talvez investir em mais recursos computacionais. É isso. Obrigado pela sua atenção.